Tem que abrir o som, Thaís. Ué, pra mim aparece como Agora aberto. já tá, agora já tá. Ah, tá. Eu já te pus como co-anfitriã, então tu já pode compartilhar a tela. Tá ótimo. Eu sugiro esperar uns 5 minutinhos para dar tempo para os retardatários. Perfeito. Tá, ok. E o Congresso? Tá bem, tá bem. Assim, o grande foco desse congresso, o grande mote do congresso foi o tratamento integrado. Ah, Foi que as clínicas de obesidade têm que evoluir para um tratamento integrado, com todos participando, com todas as modalidades de tratamento de obesidade, com tratamento da recidiva, com tudo isso aí. Não é nada que a gente não conhece, né? é. Eu disse, eu disse lá, isso aí é tudo que a gente fala há muito tempo. Que É, parece óbvio, mas a gente vê por aí que não, né? parece óbvio, mas assim, é que esse óbvio, é, e assim, a minha fala terminou quando, sobre o set point, né, com a fala do Bruno Halper, que ele tem uma fala que eu peguei do Instagram dele, né? É muito interessante. Ele diz assim: todo mundo, quando tem diabetes, trata toda a vida, quando tem hipertensão, trata toda a vida. Se obesidade é doença crônica incurável, por que que a obesidade para de tratar, né? Uhum, Então, foi a grande chamada no final da coisa. Falaram, uhum. falaram sobre novos guidelines, que agora é de 25 pelo Conselho Federal, nós temos que ter essa, essa portaria, né? Eu não tenho ela ainda. Falaram sobre a evolução até dos medicamentos, a Vanessinha da endócrino falou, Sim. tá? Sobre os medicamentos, que tem muita coisa vindo por aí. Falaram que uma coisa não exclui a outra, que são complementares. Falaram sobre a queda do volume de cirurgias depois das canetas, e todo mundo fala a mesma coisa, até os americanos falam a mesma coisa. Uhum. Gente que fazia um tanto de cirurgia está fazendo 60, 40% Sim. só do que fazia. Nós não chegamos a tanto, né? Uhum. Nós tivemos uma queda. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu tive uma queda durante um mês e agora as triagens estão 3, 4 por semana de novo, que é uma Uhum. média, né? Não é nada diferente disso. Sim. Então, É. acho que isso aí não vai afetar muito. Falaram sobre novas tecnologias, que é o que a gente está querendo fazer, né? Eu estava falando com a Paula hoje de manhã sobre isso. Quando é que nós vamos implantar o processo todo, enfim. Isso é uma coisa que é um salto adiante, né? Óbvio, que não é todo mundo que está fazendo. Tem muita gente, tem muita gente tentando fazer, imaginando e tudo, mas não sabe para que lado vai. Nós já sabemos bem a meta que a gente tem. Uhum. Aliás, a reunião, Alessandra, que não, tu não conseguiu participar, eu tenho ela gravada, depois eu vou botar ela toda na, no nosso grupo lá, para todo mundo que não conseguiu assistir conseguir ver o que a gente conversou, enfim. Ótimo, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Enfim, foi bem promissor, foi bem, o congresso foi bem bom. Não, e agora, também com a perda da patente, com a quebra da patente da semaglutida, que é o Wegovy, o Ozempic, Sim, é, os remédios similares estão para vir em junho. sim. Eles já começaram, né, os trâmites na Anvisa, e é para eles estarem, os primeiros estarem habilitados em junho. E a gente já está vendo uma queda bem considerável no preço. É claro, não fica ainda um remédio acessível para boa parte da população, mas a gente já está vendo uma queda de preço importante no medicamento original, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai poder utilizar como ferramenta Sim, casada, né? Como uma casado. ferramenta auxiliar no Uhum. processo, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, né? De alguns pacientes.
a longo prazo, assim, então acho que vai ser algo que vai beneficiar Sim, são ferramentas que estão bastante. sendo adicionadas, né, no tratamento. Uhum. E o tratamento como um todo é o que a gente pensa, né? É, As coisas não são antagônicas, elas são é, cooperativas, elas é. assim, são somatórias. Até porque se a gente pensa em outras doenças crônicas, é difícil alguém ter um diabetes e ficar com um medicamento, um tratamento o resto da vida, né? Não, A pessoa impossível, vai somando, né? impossível. A coisa foi uma fala que falou sobre isso, só um slide lá, que o pessoal está olhando muito para os fenótipos. Nós vamos fazer o trabalho do Everton, É, começar agora, esse mês, né? Ainda, mês aham. que vem, que é importante definir os fenótipos. A, a pessoa que tem um fenótipo emocional é uma coisa, a pessoa tem um fenótipo compulsivo, que não é bem emocional, né? Que Uhum. é um perfil de comportamento emocional, a pessoa que tem um fenótipo ligado a outras coisas, enfim, todos os fenótipos vão definidos, a partir daí o tratamento se estabelece. Eu acho Sim, que é uma coisa que vai entrar com esse trabalho do Everton, que tu está dentro, nós vamos logo, logo ter isso aí adicionado também, como pré-operatório, né? Avaliação do fenótipo. sim. Uhum. É uma coisa bem legal. Enfim, muita coisa. Pessoal, já está aí, tem bastante gente para um sábado, né, de chuva. Quem é que ia acordar essa hora, né? Eu quase acordei às 6 da manhã, porque eu ia lá para o robô da Letícia, terminei desistindo. Nós chegamos tarde em casa e a gente estava muito cansado. Mas é outra coisa que também, essas coisas de novas tecnologias. Agora, uma coisa que a Mira assistiu, eu não, né? Que a parte que ela assistiu, estava noutra reunião, falando sobre o robô, e o cara, que é um guria de 35 anos, estava num curso de treinamento em Miami, e aí ele dizendo, falou no super doutor de Miami lá, eu não sei o nome, a menina falou, não me lembro, que daqui a pouco ele estava com 73 anos, um 12 sentado no robô, operando muito tranquilamente. Eu disse, poxa vida, o que eu digo que tem 74? É, mas é isso aí, né? É isso aí. Mas a experiência é o mais importante, né, doutor Martim? Todo mundo quer Eu operar com te o senhor pela garanto, eu experiência te que o senhor garanto tem, que ele né? com 35 não viveu o que eu já vivi. É. A nossa reunião, eu tava com o meu noivo do lado, assim, ele escutando algumas coisas. Aí, quando acabou a reunião, ele falou assim: Que idade tem o doutor Motim? E daí eu falei, né? Eu achei até que era 72. E ele falou: Mas meu Deus, ainda super, tipo, querendo super se antenar das novidades e tecnologia. Eu falei: Ih, tu não sabe que ele é o mais animado. Se eu entregar meu perfil biológico para ele, ele vai se impressionar. Como eu sou de uma família muito longeva, né? A minha tia-avó morreu com 103 anos na década de 70. É, Minha mãe morreu com 94, né? O meu pai é o mais novinho, que morreu com 76, né? Mas a minha mãe morreu com 94. olha só. A família toda, isso em tempos antigos, né? No século passado, no início. Todos são lá de 1920, 1919. Tá? E eu já nasci mais adiante, então eu acho que com a medicina moderna eu vou mais longe. Com Bom, certeza. vamos passar dos 120. Olha, existe um trabalho sobre longevidade que eu li alguns anos atrás, dizendo que quem cursa os 40 anos na atualidade, né? Quem cursa os 40 anos com doença metabólica controlada ou ausência de doença metabólica controlada, a perspectiva de sobrevivência ou de vida é o triplo. 3 vezes 4, 12, né? Não sei se eu quero isso, mas não sei se eu quero isso, mas se tiver bem, cabeça boa e o corpo funcionando razoavelmente bem, eu quero. Não queremos, doutor Martim, precisamos do senhor é o nosso alicerce.
Mas vocês têm que pensar que eu não vou existir a vida toda. O meu tempo na Terra ele é menor que o de vocês atualmente. E vocês têm que se estruturar para viverem sem o Dr. Montinho, ou com a lembrança, pelo menos. Mas isso é daqui a uns 50. Muitos anos. Muitos anos ainda pela frente. Bom, Thaís, eu acho que dá para começar, né? Acho que sim. Uhum. Então, tá, todos estão enxergando minha tela? Perfeito. Então, vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes, né? Agradeço muito a presença de cada um de vocês. E fiquei responsável pela reunião geral do CON deste mês. A cada mês a gente tem um profissional apresentando essa reunião. E o objetivo é que a gente traga diferentes profissionais da clínica, porque a nossa clínica é multidisciplinar, nós temos diversos profissionais de várias áreas o melhor atendimento para o paciente. Cada profissional vem aqui da sua especialidade e conta um pouco, né, da abordagem da obesidade de acordo com a sua visão, da problemática, do acompanhamento, de como que a gente encara isso no nosso nicho, né, na nossa visão do especialista. Então, eu sou endocrinologista, eu atuo ali no Centro de Obesidade da PUC e sou professora da Escola de Medicina também, ali da PUC. Então, o que que é o COM da PUC? É o Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica. É uma das maiores, mais modernas clínicas da região sul do país. Agora também mais moderna que nunca, porque estamos, inclusive, com cirurgiões capacitados para a cirurgia robótica. Então, é um diferencial muito grande agora da clínica. Nós somos credenciadas pelo Ministério da Saúde desde o ano 2000, então bastante tempo de estrada e de atuação na cirurgia bariátrica e em tratamento de obesidade. Nós somos referências no Brasil como centro multiprofissional do tratamento de obesidade, assim como o Dr. Motin estava conversando agora antes da gente entrar na reunião, né, sobre que cada vez mais a gente está vendo a importância do centro multiprofissional, e isso é uma coisa que a gente já faz há muitos, muitos, muitos anos mesmo e que a gente consegue oferecer uma avaliação global da obesidade, desde o tratamento clínico, como o tratamento cirúrgico, contemplando a avaliação pré-operatória, a própria intervenção cirúrgica e o acompanhamento multidisciplinar no pós-cirúrgico. Outro diferencial nosso é que nós somos interligados ao Hospital São Lucas da PUC, e isso faz com que a gente tenha uma interação e uma praticidade de acolher os pacientes, se necessário, no pós-operatório. Então, a gente tem como receber esses pacientes de maneira imediata e com maneira que a gente consiga um vínculo já com a equipe imediato. Se houver qualquer necessidade de qualquer complicação no pós-operatório, a gente tem como receber e manejar esses pacientes. Então, a gente tem essa segurança de estar interligado com o Hospital São Lucas da PUC. Nós temos uma equipe multidisciplinar, então, que a gente conta com cirurgiões, com clínicos gerais, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, anestesistas, pessoal do administrativo, que está sempre pronto ali para atender vocês. Então, nossa equipe realmente tem diversas áreas, isso que eu não falei, contemplei todas, a gente vai além disso, né? Mas a gente tem, então, um serviço muito completo para abordar tudo que o paciente precisa neste percurso do tratamento da obesidade. Então, o que que é a obesidade? Obesidade é uma doença crônica que, para diagnóstico, a maneira mais prática, mais comum e mais factível a nível populacional da gente fazer esse diagnóstico é através do índice de massa corporal, que é o IMC. O IMC é um cálculo que leva em consideração o peso e a altura do paciente, e através da divisão do peso pela altura ao quadrado, a gente vai gerar um número que vai identificar se esse paciente tem um peso abaixo do normal, um peso normal, excesso de peso ou obesidade, e vai graduar a obesidade do paciente em obesidade grau 1, 2 e 3. Mas não é só o IMC que importa. A adiposidade importa também, certo? Então, o que adoece não é o peso em si, não é o IMC em si, e sim a quantidade de gordura que a gente tem. É a gordura que nos inflama, é a gordura que nos dá os malefícios
da obesidade. Então, assim, aqui eu trago uma situação em que eu tenho dois homens. Esses dois homens têm a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, o mesmo índice de massa corporal, e eles têm composições corporais completamente diferentes. Então, apesar do peso e do índice de massa corporal ser igual, um tem muito mais gordura na composição corporal do que outro, tá? E com certeza eles não vão ter uma saúde semelhante. Quem tem mais gordura vai ter maior risco de adoecimento e um maior volume corporal também, que a gente consegue identificar olhando então esses dois pacientes aqui. Mas como que a gente quantifica essa gordura? Nós temos diferentes técnicas para quantificar a gordura dos indivíduos. Então, nós temos a possibilidade de usar a prega cutânea, a bioimpedância, a densitometria de corpo total, que a gente também conhece como DEXA, e ressonância tomografia. Esses dois últimos exames são exames um pouco mais rebuscados, que a gente precisa de profissionais capacitados para fazer a avaliação do paciente. O paciente tem que marcar um dia para ir fazer o exame. Então, é um exame de um mais difícil acesso e que geralmente a gente usa mais em situações de pesquisa, situações mais pontuais. Então, rotineiramente, de modo geral, né, a gente costuma usar o prega cutânea ou bioimpedância, sendo que a bioimpedância ela é superior à prega cutânea para avaliação de composição corporal, e a gente consegue usar de maneira muito prática. Então, um paciente vem em consulta, a gente já consegue fazer a bioimpedância no mesmo dia. Então, diferente do exame de densitometria ou de tomografia, que a gente tem que agendar, dali a 2 meses a gente faz, e aí volta com o resultado e demora daí para a gente conseguir avaliar. A bioimpedância ela é muito dinâmica, eu consigo fazer praticamente em toda consulta se eu quiser e sentir que o paciente tem essa necessidade. Então, a bioimpedância elétrica ela é uma balança grande, assim, em que o paciente sobe e os pés vão ficar situados em eletrodos ali embaixo e as mãos em outros eletrodos ali em cima, e vai passar uma micro corrente sanguínea, uma corrente sanguínea, corrente elétrica no corpo do paciente que é imperceptível, né? Então não dói nem nada. E com esse exame a gente consegue fazer a avaliação do quanto que o paciente tem de músculo, de gordura, de quantidade óssea, onde que está localizada essa gordura. E isso facilita com que a gente consiga ver o estado real de saúde desse paciente e acompanhar onde que esse paciente está perdendo peso, porque às vezes a gente está perdendo peso, mas está perdendo músculo. Então a gente não está se tornando mais saudável se a gente perde músculo. O percentual de gordura normal para mulheres é em torno de 20 a 35% e para homens de 10 a 25%. Todos os pacientes, então, do nosso grupo são avaliados e acompanhados através dessa bioimpedância. Por que que a obesidade é considerada doença crônica? Porque a obesidade é capaz de gerar danos à saúde, não apresenta cura e o seu tratamento tem que ser contínuo. E quando a gente para o tratamento, ela recidiva, assim como qualquer outra doença crônica. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma doença aguda, uma amidalite, uma dor de garganta, uma infecção de garganta. Se eu tenho isso, eu tenho uma doença aguda. Eu uso 7 dias de antibiótico, o paciente está curado, e não necessariamente ele tem maior risco de vir a voltar a ter essa infecção de garganta em relação a qualquer outro indivíduo. Isso é uma doença aguda. Doença crônica é uma doença que, enquanto eu estou tratando, a doença está controlada. A partir do momento que eu paro de tratar, a doença volta. Então, outros exemplos de doença crônica: diabetes e hipertensão. Então, se eu forneço um tratamento de pressão alta, hipertensão para um paciente, a partir do momento que a pressão dele normaliza, eu não tiro o tratamento desse paciente. Eu sigo esse tratamento, senão a pressão volta a subir. Então, a gente está muito acostumado a entender esses mecanismos para outros processos de saúde, mas é relativamente mais difícil socialmente, assim, é mais novo essa concepção de que o peso também merece um acompanhamento crônico e um tratamento crônico, senão ele vai tender a recidivar. E aí, alguns pacientes surgem com a dúvida: doutora, mas eu tenho obesidade e os meus exames são normais. Então, assim, será que realmente eu tenho uma doença? E nós temos que lembrar que nem toda doença altera os exames.
Por exemplo, enxaqueca. Enxaqueca é uma doença. A pessoa sente sintomas, tem dor de cabeça. Alguns pacientes, dependendo do tipo de enxaqueca, têm maior risco de fazer AVC. E isso é uma coisa conhecida. A gente usa remédio para enxaqueca, para prevenir enxaqueca, para melhorar a dor de cabeça na hora. E se a gente for fazer uma tomografia de crânio na pessoa ou exame de sangue, vai estar tudo normal. Quer dizer que ela não tem uma doença? Não, quer dizer que aquela doença não altera aqueles exames. Mas é impossível que um excesso de peso não vá trazer impacto nas articulações, inflamação corporal sistêmica. É, a gente já sabe que qualquer excesso de peso já nos aumenta risco de outras doenças crônicas. Então, por mais que a gente não tenha alteração de exames, a gente tem que considerar como sendo um processo que requer tratamento e cuidado de saúde. A inflamação crônica, por exemplo, é uma coisa que não pode ser dosada. Então, a gente não tem como fazer um exame e dosar. E o adoecimento também, o risco de adoecimento, a gente não tem como fazer um exame e dosar. A gente já tem pesquisas que nos mostram que quanto mais excesso de peso eu tenho, mais risco de processo de saúde, de mortalidade por todas as causas eu tenho. E quais que são as causas da obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial, então é muito difícil que eu tenha uma questão que justifique todo o processo. Geralmente eu tenho várias coisas acontecendo que vão resultar no indivíduo com excesso de peso. Hoje a gente sabe que a gente tem causas genéticas muito importantes, então é muito comum que na mesma família a gente tenha vários indivíduos com excesso de peso. Nós temos questões metabólicas, também muito relevantes. É, tem indivíduos que têm um metabolismo mais baixinho e aí vão ter uma predisposição mesmo a acúmulo de gordura. Nós temos também questões psicossociais e emocionais. Então, tem gente que desconta as emoções na comida, que come as emoções. Então, isso a gente sabe que existe. O sedentarismo é um ponto muito importante também. Questões culturais. Então, nós vivemos numa sociedade em que nós fomos ensinados que a comida ela vem como uma forma de comemoração, como uma forma de estar junto com as outras pessoas, de confraternização. Então, a gente tem as questões culturais também. E nós vivemos numa época de muita oferta de ultraprocessados e muita oferta alimentar. Nós temos diversas maneiras de armazenar alimentos e de fazer esses alimentos durarem mais. E isso acaba muitas vezes fazendo com que esses alimentos tenham mais sódio, mais açúcar, elevando então a densidade calórica desses alimentos. A gente tem muita facilidade de adquirir esses alimentos. Né? Antigamente, as pessoas tinham que andar bastante para ir numa venda, conseguir um alimento e trazer para casa. Aí não tinha geladeira para armazenar, então não valia a pena estocar um monte. E hoje o cenário já é completamente diferente. E nós temos que lembrar também que o nosso corpo, ele é um corpo ainda com características ancestrais. Então, a nossa genética grita muito de coisas que a gente viveu no passado. Nós somos o resultado de muitos eventos que aconteceram no passado. E o nosso corpo, ele gosta de gordura. Ele identifica a gordura como um tecido de armazenamento de energia. E armazenar energia em forma de gordura foi muito bom para que nós conseguíssemos transpassar períodos da nossa história evolutiva. Então, lá nos nossos antepassados, quem tinha mais gordura sobrevivia aos processos em que existia escassez de alimento ou problemas de alterações de temperatura muito importante. Então, esses indivíduos iam sobrevivendo, iam passando os genes adiante, porque tinham mais gordura. Então, hoje a gente já também é mais predisposto ao excesso de peso que os nossos antepassados. O corpo, então, identifica a gordura como algo bom. Quando a gente começa a perder peso, ele não dá muita bola. Quando ele começa a ver que esse processo é gradativo e segue acontecendo, ele pensa: peraí, por que que eu estou tentando emagrecer se eu lutei a evolução inteira para ter gordura? Então, ele começa a fazer mecanismos para impedir essa perda de peso. Hoje, a gente já sabe que a cada 1 quilo que a gente perde, o nosso apetite aumenta em 5 calorias.
que parece pouco, mas se a gente perde 10 quilos, o nosso apetite aumenta em 1.000 quilocalorias. A cada 1 quilo que a gente perde, o nosso metabolismo reduz em 30 a 40 quilocalorias. Se a gente perde 10 quilos, o nosso metabolismo reduz 300 a 400 quilocalorias. Então, o corpo ele faz uma tentativa de sabotar o processo para a gente recuperar esse peso. E por isso que é tão difícil manter o peso mais baixo e também é uma das causas pela qual a obesidade é considerada uma doença crônica por conta dessa tendência à recidiva. E quais são as consequências do excesso de peso e da obesidade? Então, a gente tem múltiplos órgãos e sistemas do nosso corpo que vão sofrer e que vão aumentar o risco de adoecer com o excesso de peso. Então, paciente com obesidade tem maior risco de doenças pulmonares, por exemplo, a apneia do sono, síndrome da hipoventilação, até a asma pode piorar em pacientes que já têm asma. A gente pode ter problemas do fígado, por exemplo, esteatose hepática, e hoje nós sabemos que a esteatose hepática está ganhando espaço, nas principais causas de cirrose no mundo. Então, nos Estados Unidos, a principal, doença que está levando à cirrose, em novos casos de cirrose, é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, antes isso era culpa do álcool e da hepatite. E hoje a gente já está vendo que a gordura hepática ali está ganhando seu espacinho. É uma coisa que a gente vai começar a ver cada vez mais se a gente não tratar a obesidade. Isso é coisa para os próximos anos, mas se a gente não tratar, a gente vai ver. Pedra na vesícula também, quem tem obesidade tem mais risco de fazer pedra na vesícula. Problemas ginecológicos, problemas articulares, doenças de pele, gota, insuficiência venosa, problema de circulação, vários tipos de câncer. Então, a obesidade é fator de risco para câncer de mama, de útero, de intestino, de esôfago, pâncreas, fígado, próstata. Então, a gente tem esse aumento de risco. É fator de risco para desenvolver pancreatite, doença cardíaca como infarto e também outras doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, problema de colesterol, inclusive problemas neurológicos, tá? Então, a obesidade, ela não atua num local só, ela é multissistêmica também. E acho que uma das questões mais importantes é, além de adoecer, a obesidade mata. Então, aqui eu trouxe um estudo que avaliou 10 milhões de pessoas, e esse estudo avaliou que pacientes com obesidade de grau 1 tinham 45% mais de risco de morrer. Quando a gente falava de obesidade grau 2, a gente dobrava o risco. E quando a gente fala de obesidade grau 3, esse risco era 3 vezes maior do que a população que não tinha obesidade. Então, quando a gente trata a obesidade, a gente está tratando esse risco de morte, além dos riscos de outras doenças crônicas. Então, a gente tem uma sociedade que encara muito a obesidade como algo estético. Mas não é isso. A obesidade é uma doença metabólica que é capaz de gerar impactos diretos no nosso corpo, aumentar o risco de outras doenças e aumentar o risco de morte. Então, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. E como que a gente pode tratar a obesidade? A gente tem o tratamento clínico, e o tratamento clínico vai ter vários pilares. Primeiro, alimentação. Atividade física. Então, esse pilar de alimentação e atividade física, ele talvez seja o mais importante. A gente sempre vai ter que focar nisso ao longo do tratamento, mas a gente tem outras questões acessórias que também vão importar muito. Então, a gente tem que ver se o paciente precisa de suporte psicológico, porque tem muito paciente que tem comer emocional. Temos que estimular manobras de bem-estar geral e alguns pacientes vão acabar precisando também do auxílio de medicamentos. Sobre a alimentação, a orientação é que a gente faça uma restrição calórica com qualidade alimentar. Então, não adianta a gente fazer uma restrição calórica, eu vou comer agora 600 quilocalorias por dia. E eu fazer essa restrição calórica às custas de alimentos sem qualidade alimentar. Eu vou comer 600 quilocalorias de brigadeiro. Não adianta, tá? Eu tenho que ter qualidade alimentar
junto com a restrição calórica, para eu ter uma boa saúde e um bom emagrecimento. Sobre atividade física, o que se preconiza é que a gente consiga fazer 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana, ou 75 minutos por semana de atividade de intensidade alta. E estudos mostram que 200 a 300 minutos por semana de atividade previne a recuperação do peso perdido a longo prazo. Então, isso vai ao encontro do que a gente vem conversando. Para emagrecer, eu tenho uma meta de atividade física. E para manter o peso, a minha meta não diminui, a minha meta aumenta. Então, o tratamento vai também tendo que se intensificar para eu conseguir ter esse controle do problema de saúde, que é a obesidade. E lembrando que isso é uma estimativa, esses números todos são estimativas de estudos. Então, eu pego um monte de gente, coloco tudo num mesmo balaio ali e vejo o resultado do que vai sair. Mas existem as particularidades individuais. Então, vai ter gente que vai ser mais privilegiada metabolicamente e vai fazer atividade física 3 vezes na semana e vai ficar ok. Tudo bem. E pode ter gente que vai fazer 3 vezes na semana e não vai dar resultado nenhum. Então, a gente tem que ver o que que funciona pra gente. Porque às vezes a gente precisa intensificar e fica se comparando com o outro, achando que a gente já está fazendo a quantidade adequada. Mas a gente tem que avaliar o que está servindo pra gente. Então, às vezes, o número pode ser diferente a nível individual. Sobre o suporte psicológico, é muito importante a gente compreender os padrões e comportamentos sabotadores, buscar autoconhecimento, traçar estratégias para lidar com as emoções. Manobras de bem-estar geral, como melhorar a qualidade do sono, melhorar o relacionamento com o próprio corpo, buscar o bem-estar além da comida, também são ferramentas muito importantes. Porque às vezes ao longo da vida, a única ferramenta que a gente foi ensinado a lidar com emoções e bem-estar, e buscar o bem-estar, é a comida. E aí, às vezes, quando a gente perde isso, a gente não sabe para onde que a gente vai para buscar esse bem-estar, e acaba se desesperando, volta a comer comidas com qualidades, né, não tão adequadas. Então, a gente tem que estar bem ciente de que nunca é uma coisa sozinha, né? Então, a gente tem que buscar o bem-estar geral e que esse bem-estar não seja focado só na comida no nosso dia a dia. Sobre os medicamentos, alguns pacientes vão ter indicação da gente prescrever medicamento. Então, existem algumas particularidades, isso tem que ser avaliado em consulta médica. E hoje em dia, a gente tem 6 medicamentos aprovados para perda de peso no Brasil, na categoria que a gente diz on-label, ou seja, que pela bula eles são medicamentos para obesidade. Então, a gente tem a tirzepatida, que a gente conhece como Monjaro, a semaglutida, que a gente conhece como Wegovy, Povistra, Ozempic, a liraglutida, que é o Saxenda e o Alire, a naltrexona e bupropiona, que é o Contrave, a sibutramina, que a gente conhece como Biomag ou Cibus, e o Orlistat, que a gente conhece como Saxenda. Então, eu coloquei mais ou menos em ordem do mais potente para o menos potente, tá? Sendo que desses 6 medicamentos, 3 medicamentos são as canetinhas, tá? E os outros são comprimidos. Então, hoje nós temos 6 medicamentos para perda de peso, sendo que a metade deles são canetas e que às vezes a gente vai ter um custo muito mais alto a ser mantido a longo prazo. Então, isso também tem que ser considerado pelo paciente, né? Quando a gente vai ofertar uma terapia medicamentosa. Nenhum desses medicamentos é disponível pelo SUS. E a gente tem também a opção de uma terapia off-label, ou seja, que o medicamento não foi aprovado em bula para isso, mas que para alguns pacientes acaba ajudando ali no apetite. Geralmente eles têm um potencial de perda de peso bem menor do que aqueles outros que eu citei no slide anterior. Então, de off-label a gente tem o topiramato, a bupropiona isolada e a semaglutida oral, que a gente conhece como Rybelsus, e algumas pessoas falam que é o Ozempic de comprimido. Então, esses são os off-label ainda. Nós conseguimos perceber, então, que para hipertensão, a gente tem uns 20 medicamentos disponíveis só no SUS, e uns 200 medicamentos que a gente pode ir na farmácia e comprar.
Olha a quantidade de medicamentos que a gente tem para tratar uma doença crônica altamente prevalente na população. Enquanto na obesidade, que também é uma doença altamente prevalente na população, e que pode dar tanto problema de saúde, que pode, né, aumentar risco de morte, nós temos só 6 medicamentos, sendo que 3 são inacessíveis para boa parte da população. Então, é claro que a gente está numa situação muito melhor em termos de medicamento do que a gente já esteve lá no passado, mas ainda é uma situação meio que de calça curta ali, porque não temos tanta opção assim. E outra questão muito importante é que às vezes as pessoas acham que elas vão usar medicamento e que elas vão emagrecer 20 quilos em 2 meses e tá resolvido, certo? Então a gente tem que também saber qual que é a programação, a perspectiva de perda de peso quando eu inicio um medicamento. E aí aqui eu coloquei o exemplo do Wegovy, que é o mesmo do Ozempic, do Povistra, que é uma canetinha, tá? Então, se a gente olha nesse gráfico aqui, a linha de baixo, que é uma linha preta mais contínua, são os pacientes que usaram o medicamento canetinha, tá? E a linha que eu tenho de cima é a linha dos pacientes que usaram placebo, ou seja, um medicamento que parecia canetinha, mas que era só água. E aqui a gente acompanha em quantas semanas houve a evolução de peso desses pacientes. Então, embaixo a gente tem a quantidade de semanas, 0 semanas, 4 semanas, 8, 12. E no polo vertical do gráfico, a gente tem a redução percentual de peso ao longo desse tempo. E a gente vê o seguinte, que os pacientes começam a perder peso de forma mais significativa com a canetinha a partir da 16ª semana. O que que são 16 semanas? Mais de 3 meses, tá? Então, não existe a possibilidade do paciente falar assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou usar só 2 meses e vai estar tudo resolvido que eu vou perder 20 quilos, que a minha vizinha perdeu 20 quilos. Não, aquilo foi ela que ela teve sorte, que ela foi uma paciente altamente respondedora. Mas a média dos pacientes, ali eu estou mostrando que perde 8% do peso com 16 semanas. O que que é 8% do peso para quem tem 100 quilos? 8 quilos, tá? Então, às vezes a gente tem uma sensação de que se a gente usar um medicamento, a gente vai resolver muito rápido a situação e que está resolvido. Não. A gente tem um tempo que não é uma perda de peso também tão expressiva, ela vai acontecer, mas ao final de muitas semanas, então eu tenho que ter essa paciência e eu tenho que entender que a partir do momento que eu parar o medicamento, esse medicamento vai sair do meu corpo, o meu apetite vai voltar ao normal e eu tenho chance de reganhar peso. Então, que esse tratamento deveria ser de uso contínuo. Alguns pacientes perguntam sobre efeito rebote, por exemplo, eu não quero usar o medicamento porque eu vou ter um efeito rebote. E isso a gente tenta, né, explicar que o efeito rebote ele não acontece pelo medicamento. Ele acontece sempre que você tratar a obesidade. Você vai fazer uma medida para tratar a obesidade, vai perder peso e você vai parar aquela medida que te fez perder peso. Então, assim, acontece com medicação? Acontece, mas acontece com dieta. Se você fizer uma dieta, perder 20 quilos, aí você perdeu 20 quilos, acha que chegou no peso bom, e aí você fala, bom, consegui meu objetivo, eu vou parar, esse peso ele vai voltar. E isso vai ser um efeito rebote. E não vai voltar porque a sua estratégia foi inadequada de perda de peso, vai voltar porque você não manteve a estratégia. Porque o peso é uma doença crônica, tá? Então, o efeito rebote, ele é um mito, ele acontece porque o corpo reganha peso sempre que a gente para de tratar esse peso, independente da forma que a gente tratar. E quando que a gente vai parar o medicamento, o ideal seria que nunca, né? Então, como é uma doença crônica, o ideal é que a gente começasse e mantivesse a longo prazo. Sobre a proposta de tratamento cirúrgico, então, a gente tem a proposta para alguns grupos específicos de paciente. Lá no Com, a gente tem um grupo de cirurgiões bem experientes em cirurgia bariátrica, e inclusive agora com a capacitação na cirurgia robótica. E nós temos que lembrar que a estratégia cirúrgica é um instrumento muito poderoso que reduz a fome e promove a saciedade, modifica hormônios, micro-hormônios ali intestinais também da saciedade, diminuindo a fome e melhorando as doenças associadas.
Modifica a composição das bactérias de microbiota intestinal e auxilia na manutenção do peso perdido. Então, apesar de nós termos as canetas hoje em dia, elas são algo mais recente, né? E a bariátrica já existe há bem mais tempo. Então, até este momento, 2026, né, abril de 2026, a bariátrica ainda é a estratégia de emagrecimento que, por estudos, mais tem sucesso na manutenção de peso perdido, tá? Então, não é que ela é invencível, porque a obesidade é uma doença crônica, então eu tenho que cuidar dessa minha bariátrica para sempre. Mas é a estratégia que consegue manter o peso perdido a mais longo prazo, tá? Talvez esses resultados mudem no futuro, mas o que a gente tem hoje, de forma bem tranquila, é que a bariátrica, de ponto de vista de tratamento, é o que mais auxilia na manutenção do peso perdido. Sobre as indicações da bariátrica, então a gente tem as indicações mais clássicas do SUS e do convênio, que são IMC acima de 35, igual ou maior que 35, com algum problema de saúde associado ao excesso de peso. Então, assim, eu tenho IMC de 36 e eu tenho uma pressão alta. Isso pode ser considerado um critério de bariátrica, tá? Pacientes que não têm nenhum problema de saúde, mas têm um índice de massa corporal igual ou maior a 40, também é uma indicação. O paciente tem que ter uma duração de obesidade por pelo menos 5 anos, ter tido experiência com outros tratamentos que falharam, e por tratamento não precisa ser tratamento medicamentoso, pode ser, tentei dieta e atividade física algumas vezes e não funcionou. O paciente tem que passar por uma avaliação multidisciplinar, tem que ter um risco cirúrgico aceitável, tem que estar compreendendo a doença, a necessidade de adesão à mudança de hábitos e a necessidade do controle a longo prazo para toda a vida desse processo de saúde. Uma idade entre 16 e 70 anos, sendo que situações específicas abaixo de 16 e acima de 70 podem ser indicadas, né, para realizar a bariátrica, a depender de caso a caso. E a gente tem também já indicações especiais em pacientes com IMC entre 30 e 35, que tem diabetes do tipo 2, que a gente antes, né, tinha a nomenclatura de cirurgia metabólica, agora a gente sabe que toda cirurgia bariátrica acaba sendo metabólica também. E recentemente a gente teve, não tão recentemente, né, mas que ainda a gente não teve atualização de boa parte dos convênios e do SUS, que são as indicações mais recentes de bariátrica, que é paciente com IMC de 35 ou mais sem comorbidades, ou entre 30 e 34,9 com comorbidades, que são problemas de saúde associados ao peso. Contraindicações para cirurgia bariátrica: extremos de idade, transtorno alimentar não tratado, psicose, comportamento suicida, drogadição ou alcoolismo, condição clínica inadequada. Então, assim, estou com problema cardíaco bem sintomático, não estou com isso manejado, tratado. Isso, em princípio, é uma contraindicação para cirurgia bariátrica. Desajuste familiar, porque a gente precisa de uma rede de apoio muito grande para a cirurgia bariátrica. Então, se eu tenho uma situação familiar muito fragmentada, que não consegue dar esse suporte, a gente pode contraindicar a bariátrica. Falta de compreensão da doença e dos controles a longo prazo. Falta de adesão ao tratamento a longo prazo também. Situações especiais em que o paciente tem a indicação, mas ainda não está pronto. Então, assim, tem todas as indicações, mas falta ainda a compreensão da doença a longo prazo, de que ele vai ter que mudar os hábitos. Então, a gente às vezes espera um pouco, fica ali com esse paciente, né, mais alguns meses, daqui a pouco um ano, para a gente conseguir trabalhar isso e depois operar esse paciente. E lembrando que muitos pacientes chegavam para mim e diziam assim: eu tô vindo aqui porque não aguento mais essa obesidade e agora a cirurgia é a minha última carta no baralho. E aí eu sempre respondi assim: a bariátrica não é a última carta no teu baralho, porque a bariátrica não é a solução final para os teus problemas. Ela é mais um tratamento dentre todos os outros para o controle de peso. Então, não é assim, vou fazer a bariátrica, tá resolvido, foi a minha última carta, deu certo, deu, não deu, tanto faz, não quero mais saber. Não é. Se a gente está falando de uma doença crônica,
A bariátrica vai ser mais um tratamento e eu vou ter que seguir tratando esse peso a longo prazo. Então, eu não vou fazer bariátrica porque eu não quero mais fazer dieta, porque eu vou ter que fazer dieta depois da bariátrica. Eu não vou fazer bariátrica porque eu não aguento mais fazer atividade física, porque eu vou precisar fazer depois da bariátrica. E até medicamento. Tem pacientes que ficam super bem há alguns anos da bariátrica, sei lá, 6, 7, 8 anos, e daqui a pouco começam a piorar um comer emocional. Às vezes eu vou ter que entrar com um medicamento para esse paciente. E não é que eu falhei todo o meu processo. Não, é porque eu estou lidando com uma doença crônica que às vezes eu vou precisar adicionar tratamentos ao longo da vida. Que nem diabetes, que é muito difícil a pessoa ficar o resto da vida com diabetes usando só um tratamento. A gente vai adicionando tratamentos ao longo da vida. E lembrar, mais uma vez, que a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, tá? A gente até tem cirurgião plástico na equipe, e depois da bariátrica, alguns pacientes precisam, né, fazer alguns ajustes ali, mas a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética, ela não é feita pelo cirurgião plástico, ela é feita pelo cirurgião bariátrico e uma equipe multidisciplinar. E ela é uma cirurgia de saúde, não de estética. A estética ela pode ser até uma consequência do emagrecimento, e que eu sempre falo que a estética não é uma coisa que a gente tem que colocar como pilar para ficar perseguindo, porque a estética muda, tá? Eu não duvido que daqui a alguns anos, com mais acesso às canetas, a, enfim, outras questões ali, que daqui a pouco a estética não vai ser o corpo mais volumoso. Então, a estética ela é feita para ser a exceção que a gente vai ter mais dificuldade para atingir. Então, usar única e exclusivamente como motivação a estética, daqui a pouco tu pode se frustrar. Então, lembrar que a bariátrica é uma cirurgia de saúde. Nós, então, temos o nosso centro, né, de obesidade e cirurgia metabólica. Os pacientes podem ter contato com a gente através do WhatsApp, do e-mail, do telefone. O nosso funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Nós trabalhamos com alguns profissionais que fazem cirurgia, ou cirurgia, que fazem consulta por teleconsulta. E o paciente que tem interesse, daqui a pouco, não necessariamente que já sabe que precisa de bariátrica, mas que tem interesse de saber se ele fecha critério, ou mesmo assim, eu acho que eu não fecho critério, mas eu gostaria de emagrecer, pode entrar em contato com esse WhatsApp, com esses contatos, e o paciente vai passar por uma consulta de triagem para ver como é que a gente pode ajudar, de forma global. Então, esses contatos aqui, eles são mais para o público de convênio e particular. Então, geralmente, os pacientes que têm dúvidas se precisam ou não de bariátrica vão passar por uma primeira consulta de triagem com o cirurgião, entenda o critério, né, de cirurgia bariátrica, ele vai ser encaminhado para avaliação do resto da equipe multidisciplinar. E não é porque você começou que a gente vai te obrigar a fazer cirurgia, né? Então, às vezes a pessoa pode ter a dúvida ali no início, começa a consultar com a equipe multidisciplinar e fala assim: ah, não, eu acho que eu ainda não estou pronto psicologicamente para fazer, ou a minha família não está organizada, ou o meu trabalho não está organizado. Não estou pronto, mas passei por todo mundo. Vamos ficar aqui um tempo fazendo acompanhamento nutricional ou acompanhamento endocrinológico para eu ver se num segundo momento eu quero mesmo operar. Então, não é porque entrou que obrigatoriamente vai operar. Então, isso aí é bem flexível. E para os pacientes do SUS, a rotina para chegar até a gente é o seguinte: o paciente passa por uma primeira consulta na unidade básica de saúde do seu bairro, com o clínico geral. O clínico geral vê se ele tem indicações de cirurgia bariátrica e faz o encaminhamento para a central de consultas do SUS, destinada a um serviço de cirurgia bariátrica. E aí se faz esse agendamento, entra para um serviço SUS da bariátrica, que a gente tem o Hospital São Lucas, o Conceição, o Clínicas, a Ubra, o Hospital de Caxias. Então, a gente tem vários centros, e aí pode ser que o paciente caia no nosso centro de saúde, e a partir dali ele também vai passar por uma equipe multidisciplinar, tanto no pré quanto no pós-operatório. Os exames de pré-operatório, o paciente vai realizar eletrocardiograma de repouso, raio-x de tórax, ultrassom ou ecografia de abdômen, endoscopia digestiva alta, exames de sangue e outros exames conforme a necessidade, como a cintilografia miocárdica, polissonografia, espirometria e exames articulares. Sobre as técnicas cirúrgicas. A técnica mais comumente empregada no Brasil é o bypass Simpson de Roux. Esse bypass é uma técnica que é
restritiva e desabsortiva, então ela tem dois mecanismos em uma cirurgia. O estômago fica mais ou menos do tamanho de 30 a 50 ml, e a gente faz também uma cirurgia no intestino, desviando o intestino, para que a gente tenha uma potência maior na perda de peso. Essa cirurgia, ela faz modificação dos hormônios e das enzimas que alteram a fome, aumentam a saciedade e melhoram o metabolismo. Então, é uma cirurgia que a pessoa às vezes opera com diabetes e na primeira semana já da cirurgia ela já fica sem os medicamentos do diabetes, tamanho impacto que ela tem no metabolismo do indivíduo. Ela vai potencialmente gerar uma redução na absorção de alguns nutrientes, como cálcio, ácido fólico, ferro, cobre, zinco, vitaminas do complexo B e vitaminas A, D, E e K. E, em princípio, a gente espera uma perda de excesso de peso entre 60% e 85%. Nós temos também a gastrectomia vertical de sleeve, em que é uma cirurgia mais restritiva, né? Não tem tanto potencial desabsortivo, em que parte do estômago é cortado e retirado, e a gente fica então com o estômago residual em forma de tubo ou de manga, com uma capacidade de cerca de 100 ml. A gente não mexe no intestino nessa cirurgia. Também modifica hormônios e enzima digestiva, e por não ter esse potencial desabsortivo, necessita suplementar vitaminas para sempre, mas em menor quantidade do que o bypass. Só que isso também eu esclareço que às vezes é um mito muito grande dos pacientes, que às vezes eles vêm assim, eu quero fazer bypass porque eu não quero tomar tanta vitamina. A diferença de vitamina do bypass pro sleeve é um comprimido no teu dia, tá? Então, assim, que isso não seja um fator para influenciar na escolha que tu vai ter junto com o teu cirurgião. A cirurgia do sleeve, ela pode causar refluxo gastroesofágico e esofagite. Então, uma contraindicação é pacientes que já têm um refluxo, né, mais considerável, e essa cirurgia gera uma perda de peso de 50% a 75% do excesso de peso. Então, como é que você vai decidir qual cirurgia vai fazer? Na verdade, não é a gente que escolhe que nem um cardápio, né? A gente vai na consulta com o cirurgião mostra pra gente se a gente tem a opção de fazer as duas, e a gente, em conjunto com está uma cirurgia robótica. Então, temos agora essa certificação. E complicações. A bariátrica é uma cirurgia que cura. Então, nós temos dados que nos mostram que de complicação geral, eu tenho 2 a 3%. O que que é complicação geral? Desde uma coisa mais grave até uma coisa mais simples. Por exemplo, uma infecção da pele da ferida operatória, né? Então, de complicações totais, 2 a 3%. E de mortalidade, 0,1%. Enquanto cirurgias bem mais corriqueiras e que as pessoas às vezes não têm nada de medo, tem complicação geral maior. Então, a colecistectomia, que é a retirada da vesícula, tem 8% de complicação geral e 0,4% de mortalidade. E se a gente não trata a obesidade, aí a gente vai ficando doente. Eu costumo falar que a obesidade é como se fosse uma doença que tem graus, né? Então, assim, eu tenho o grau mais leve, em que a pessoa vai ter só o excesso de peso, e daqui a pouco uma dorzinha no joelho, isso ou aquilo. Aí os graus intermediários, que eu já vou ter alteração nos exames de sangue, uma gordurinha no fígado, mas eu não tenho uma doença ainda, outra muito séria estabelecida, e eu vou ter a doença do nível mais grave, que é quando eu já tenho obesidade, eu tenho um infarto, né, porque eu tive o excesso de peso ali. Então, se a gente deixa ficar nesse nível, a gente vai ter mais problema de saúde, mais risco à saúde. Aí eu botei aqui, ó, revascularização do miocárdio, que é uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente já tem o coração bem ruim do ponto de vista de infarto, a artéria entupida ali. Olha o risco de complicação geral, 22%, e de mortalidade 0,8%. Então, assim, para que que a gente vai esperar chegar num nível desse se a gente pode manejar a obesidade antes? E no grande dia, quando for fazer a cirurgia bariátrica, lembrar que alguns acessórios vão ter que ser retirados. Então, assim, cílio, é, eu digo postiço, mas tem o que a gente coloca, eu me esqueci o nome. O cílio a gente tem que retirar para antes da cirurgia, porque pode fazer queimadura. Ah,
mega hair, esses apliques de cabelo também, que pode fazer queimadura e perder partes do cabelo por conta do eletrocautério. E unhas de gel, esmalte na unha tem que ser retirado, porque a gente vai precisar ver a oxigenação do paciente. A gente tem um aparelhinho do, da saturação, e se a gente tiver com essas unhas, a gente não vai poder checar o nível de oxigênio do sangue do paciente. Além de outras questões bem importantes, por exemplo, mulher que usa anticoncepcional tem que parar pelo menos um mês antes o anticoncepcional, tá? O anticoncepcional oral. Quem fuma tem que parar de fumar bastante tempo antes também. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter antes da cirurgia. A rotina da internação. O paciente que vai para fazer cirurgia ele interna, geralmente na manhã da cirurgia, direto no bloco cirúrgico. Em questão de 1h30, 2h30, ele já fez o que precisava, tanto a anestesia quanto a cirurgia, já está tudo resolvido. E aí o paciente vai para a sala de recuperação já acordado. Na sala de recuperação, ele começa a tomar água em pequenos goles, sai da cama com auxílio, recebe medicação para dor, permanece à noite na sala de recuperação e, se tiver tudo bem, ele tem alta para casa no dia seguinte. Se tiver alguma complicação ou necessidade, porque é um paciente que já tem outros problemas de saúde mais delicados, às vezes ele fica um pouco mais até estar em boas condições para alta, mas a maioria dos pacientes tem alta já no dia seguinte. A rotina de prescrição da alta, o paciente sai com tudo já direitinho, anotadinho, receituário, tudo bem explicadinho. Mas só para vocês terem uma noção, assim, a gente costuma fornecer medicamento para proteção do estômago, que acaba sendo Ésio ou algum similar, para dissolver na água e tomar nos primeiros 30 dias depois da cirurgia. Aí depois a gente consegue trocar por uma formulação mais acessível financeiramente, por exemplo, o omeprazol. O paciente sai com Luftal gotas para gases, se necessário, paracetamol, dipirona, se necessário, que são remédios para dor, Vonal, que é um medicamento para náusea, sai com enoxaparina, para prevenir risco de trombose, e aí isso vai ser usado por uma semana. E quando a gente achar que o paciente precisa manter os medicamentos de uso contínuo, ele vai com isso também para casa. Nos primeiros 30 dias, ele tem que macerar o comprimido ou usar uma forma líquida, porque ele vai ter mais dificuldade de engolir comprimidos maiores. E o paciente vai ter que seguir as rotinas de pós-operatório, que é manter sempre uma alimentação saudável, rica ali até na base da pirâmide, a gente coloca atividade física, bem-estar geral, líquidos, suplementos, né? E uma alimentação rica em laticínios, carnes, proteínas. Então, a proteína vai ser um pilar muito importante para o paciente de pós-bariátrica. E carboidratos de origem mais saudável, de frutas, legumes, né? E ali, por último, a gente evitar gordura, álcool e carboidratos mais refinados. O prato do paciente com a bariátrica vai ter que ser a sua metade dele de proteína, tá? Um quarto de carboidratos mais complexos ou frutas e um quarto do prato de vegetais. Então, a proteína é algo muito importante para que o paciente não perca massa magra no processo. Depois da cirurgia, a gente tem também uma rotina de suplementação nutricional muito importante, tanto na forma de cápsulas quanto na forma de qualidade alimentar. E é bem importante que a gente adquira o hábito de comprar alimentos frescos, de fazer alimentos, de buscar menos alimentos industrializados e de começar a ter o conhecimento em relação ao alimento. Então, a leitura de rótulos também é muito importante. Atividade física. Eu sempre reforço o seguinte, que para sempre a atividade física ela vai ser recomendada, tá? Até para manutenção da perda de peso. Só que nos 2 primeiros anos, se tu ficar pouco tempo sem fazer atividade física, já vai ser o suficiente para perder massa muscular, tá? Porque nos 2 primeiros anos a gente vive um período de perda de peso muito rápida. E aí o corpo acha que tu tá doente. Se tu tá doente, tu vai precisar de reserva de gordura, reserva energética. E tu não vai precisar do teu músculo, porque para que eu vou correr se eu tô doente, né? Então, se tu perde peso muito rápido, ele quer queimar o teu músculo e manter a tua gordura. Então, nesses primeiros 2 anos, que é o pico ali, o auge do emagrecimento, se tu fica um mês sem fazer atividade física, depois que tu for liberado, que geralmente essa liberação vem com 30 dias, é o suficiente para você alterar a composição corporal. Depois que o emagrecimento
estável, se tu ficar um mês sem atividade física, tu vai ter alguma repercussão. Então, é um pouco grave. Então, para assim, quem você come, tá? Ela serve para você emagrecer com saúde, com uma boa composição corporal e com maior chance de manter peso ao longo do tempo, tá? Ahn, Outra questão é que a gente tem que praticar atividade física e ser fisicamente ativo. Então, não adianta também eu pegar, vou fazer academia 3 vezes na semana. Aí tu faz academia 3 vezes na semana, o resto da tua semana tu fica no sofá, tá? Então, assim, tu precisa das duas coisas, não tem negociação. Tu precisa fazer tua atividade física e tu precisa ser fisicamente ativo. Vou usar a escada, vou ir na padaria a pé, vou me movimentar. Então, tu precisa das duas coisas, é inegociável. Das rotinas de suplementação, a gente orienta o uso contínuo para sempre. Mesmo que em algum momento o paciente reganhe peso, ele vai ter que seguir com a vitamina, porque a gente modificou o estômago e o intestino desse paciente. Usualmente, a gente prescreve um polivitamínico de A a Z. Todo paciente do pós-bariátrica fica com alguma quantidade de citrato de cálcio e vitamina D, porque o componente ali da cirurgia vai fazer com que a gente absorva menos cálcio, isso nos coloca em mais risco de osteoporose. Mas assim, faz osteoporose quem não toma o suplemento, tá? Isso também não é uma coisa tão usual, mas mesmo assim, a gente orienta o cálcio com a vitamina D. E vitamina B12 para quem geralmente fez o bypass. Então, é o que eu disse, bypass para o sleeve só muda a vitamina B12. A gente vai orientar o paciente a ter uma rotina de pesagem. Assim como o paciente da pressão alta tem que aferir a pressão de vez em quando, o paciente do peso tem que pesar de vez em quando. Então, não é para a gente fazer um terror psicológico. É uma forma de monitorizar uma doença crônica. Então, coloca ali na tua agenda uma pesagem semanal a cada 15 dias, né? Tá constantemente revisando a qualidade da tua alimentação. Isso é para sempre. Outra questão bem importante é planejar as tuas rotinas para antecipar as armadilhas e traçar estratégias. Então, assim, eu já sei que eu tenho preguiça de ir para academia quando eu chego do trabalho, então eu já vou colocar minha roupa de academia numa mochila e já levar para o trabalho, e do trabalho eu já vou para academia. Então, já planeja a tua rotina e antecipa as armadilhas. E coloca para ti um peso alerta. Então, é comum a gente reganhar ali, a gente atinge um platô, a gente atinge um mínimo de peso ali da bariátrica, e é esperado que a gente ganhe uns 3 quilos depois desse peso mínimo ali. E é importante que tu coloque um peso alerta. Então, assim, se eu engordar mais de 6 quilos, eu vou procurar ajuda, tá? Porque é muito mais fácil a gente manejar, o reganho de peso quando a gente está no início do que quando a gente espera reganhar todo o peso para procurar ajuda. Então, a nossa equipe está super capacitada e é uma equipe super acolhedora para manejar o reganho de peso. E assim, não voltar para os velhos hábitos. Então, assim, aquele hábito, eu gosto muito de comer, né, ultraprocessados. Aquilo foi o que te levou pro primeiro peso na primeira situação antes da bariátrica. Então, para que que a gente vai voltar pro que a gente sabe que dá aquele resultado de ganho de peso? Não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, fez a bariátrica, vamos mudar o estilo alimentar. Vamos, né, vou ter uma alimentação mais saudável porque o que tu fazia antes não estava dando certo, certo? Porque senão tu não tinha chegado naquele peso. Então, ter esse mindset, essa configuração mental de tentar não voltar para os velhos hábitos. Manter o acompanhamento contínuo para o resto da vida. Então, as consultas nos 2 primeiros anos são mais frequentes. Depois dos 2 primeiros anos, a gente tende a fazer revisões ou anuais ou semestrais, depende de cada paciente. E o que a gente sabe por estudos é que os pacientes que mais têm sucesso na manutenção da perda de peso são aqueles pacientes que seguem acompanhando, tá? E acho que por hoje, da minha parte, é isso. Coloco aqui o Instagram do Com, para que vocês, quem não acompanha, acompanhar, que ali sai bastante conteúdo legal, bastante dúvida. Os eventos também do grupo a gente coloca ali. Então, é um Instagram bem rico.
E coloquei o meu à disposição também aqui em Endócrino Thaise. E fico à disposição das dúvidas de vocês. Excelente, doutora Thais, como sempre. Maravilhoso. Bem resumido, bem sintético, bem objetivo. Tá? Tua apresentação foi nota 10. Ah, obrigada. Muito bom, doutora Thaís. Excelente. Super explicativa e acessível, né? Bem bom da gente poder compreender até para quem não é da área, né? Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? A Márcia está dizendo que deu elogio também, né? Parabéns, doutora Thais e tal. Como diz o outro, né? Dinheiro e elogio a gente nunca recusa. É verdade. Aqui o Mário botou, já fui em 2 endócrinos e tenho contraindicação de usar essas medicações. É, né? Às vezes os pacientes vão ter contraindicação, né? E assim, tem muito esse burburinho do, será que a cirurgia bariátrica vai acabar, né? Não. E não, gente, acho que não. Porque existe também gente que tem contraindicação a outras formas de tratamento, né? Existe gente que não responde a outras formas de tratamento. E a gente sempre tem que pensar que é uma doença crônica e progressiva, né? E que geralmente a gente vai precisar de mais de um tipo de tratamento ao longo da vida desse paciente. Então, acho que isso também vai ao que a gente estava falando. Tem paciente que de fato tem contraindicação. E se o Mário tiver alguma dúvida se é isso mesmo, a gente tem uma equipe ali com várias endocrinologistas que podem ajudar a esclarecer se é isso mesmo, ou se tem alguma outra possibilidade. Thaís e doutor Motinho, quero aproveitar e fazer uma colocação. Para quem não conhece, meu nome é Alessandra, sou psicóloga da equipe, né? E a Thaís levantou um ponto que acho que é super importante, que é o tipo da escolha, né, da cirurgia, né, doutor Motinho? Isso. E já me aconteceu um episódio que a paciente chegou e disse assim: eu quero fazer sleeve, né? E claro, eu não sou médica, né? Mas algumas questões nesse sentido a gente pode orientar, no que eu coloquei para ela de que a pessoa ideal para poder tomar esse tipo de decisão é o cirurgião, né? Então, muitas vezes os pacientes leem muita coisa, hoje se tem muito acesso, a informações, e nem sempre o que a gente imagina que é o ideal, de fato, é o melhor para o paciente, né? E aí eu disse para ela, olha, acho importante que tu tenha esse conceito sobre determinado tipo de cirurgia, mas, sem dúvida, o cirurgião é o profissional ideal para poder te dar o caminho correto, né? Escuta o teu cirurgião, vê o que que ele te indica como o ideal, o melhor caminho. Então, acho que ah, vamos dizer assim, os pacientes poderem confiar na equipe, né? Poderem contar conosco no sentido de orientar melhor, no sentido de esclarecer dúvidas, acho que é importante, né? Uhum. Resumidamente, essa questão da escolha, abstraindo a ideia do paciente, que tem uma ideia pouco técnica muitas vezes, né? Ou porque ouviu falar, ou porque a vizinha fez, ou porque alguém falou que era melhor, ou que disseram que não precisava tomar vitamina, e assim vai. Tem ideia para tudo. Mas, assim, se nós formos ver o que existe de cirurgias hoje, nós temos as restritivas, do grupo da qual o sleeve faz parte, e temos as metabólicas, grupo que o bypass faz parte. E tem 7 para metabólicas e 5 para restritivas. E quem que decide isso? É um tipo de um algoritmo. Quando se termina a avaliação, aí a pessoa vai para um lado ou vai para outro, conforme os dados da avaliação. Por exemplo, se a pessoa tem refluxo, ela não pode ir para o lado do sleeve ou das restritivas. Se a pessoa tem doença intestinal grave, não pode ir para o lado do bypass e das outras similares. E se não tem nenhuma contraindicação, bom, ela vai ser escolhido a técnica exatamente pela avaliação. A pessoa tem diabetes, tem hipertensão, ou tem esteatose e dislipidemia. Bom, ela vai para o lado metabólico, porque é mais eficaz, a maior eficácia está ali. Então, a escolha técnica é um algoritmo. A gente só apresenta para o paciente, olha, foi escolhido isso devido àquilo, aquilo, aquilo outro. Mas o paciente que faz a decisão final, se ele entendeu e acha que aquilo condiz com o que ele entendeu e está pensando, vai para o lado que a gente definiu pelo algoritmo.
Se ele mesmo assim quer fazer outra coisa, a gente tem que explicar o que vai acontecer se a outra coisa for feita em detrimento daquela que foi a indicação. A gente explica, a pessoa ciente disso, a gente pode escolher, mas a escolha geralmente cai sob o ponto de vista de avaliação técnica. E tem algumas outras coisas, né, doutor Motim? Por exemplo, a gente faz os exames pré-operatórios, né? E aí, às vezes, a gente tem alguma ideia na cabeça, vem o exame pré-operatório, e isso acho que é muito importante reforçar, que eu acho que também o nosso grupo consegue fazer uma redução dos riscos muito grande em relação a outras estatísticas, pela quantidade e qualidade da avaliação de pré-operatório que a gente faz. É, E uma das avaliações de pré-operatório é a endoscopia, sim, né? Então, às vezes a gente exatamente. está pensando, em tal possibilidade seria melhor, faz a endoscopia, vem alguma, né, alguma um achado anatômico, alguma, né, situação ali na mucosa do estômago do paciente que nos faz daqui a pouco até preferir uma em relação à outra. Então, Exatamente. que tudo vai se encaixando, né? E isso a gente faz uma avaliação hoje entre 30 e 60 dias, que é um tempo curto para fazer tudo que a gente faz. Mas tem gente que chega já direto e diz: ah, não, mas lá naquela outro grupo que a minha amiga fez, eles fazem os exames e uma semana depois está sendo operado. Bom, como não tem a estatística daquele outro grupo, provavelmente, como o preparo é tão curto e muito rudimentar, vai ter mais risco, né? Quanto melhor o preparo é feito, quanto melhor a avaliação pré-operatória e a pessoa chega em melhores condições no ato da operação, menos risco vai ser e menos complicações vai acontecer. Então, preparos primitivos ou precários são tradução ou são igual a riscos maiores. Quer fazer rapidinho? Quer fazer. Bom, então procura quem faz rapidinho, né? Porque nós temos a ciência e o compromisso pela segurança do paciente. E é isso que nos leva a fazer as coisas do jeito que se faz, que já são bem mais reduzidas do que eram antigamente, mantendo a mesma qualidade. Obviamente que de reduzir tempo não quer dizer perder qualidade, mas alguma coisa que é a avaliação mínima, completa e eficaz para definir tudo que precisa para a pessoa ir com risco baixo para a cirurgia e ter segurança máxima no pós-operatório, isso nós não abrimos mão. Uhum. A Shirley comentou aqui, a cirurgia não vai acabar considerando o número de É, obesos, que o número de obesos só aumenta na população mundial. É a nova epidemia global. exatamente. Eu estou participando de um congresso agora que isso ficou muito nítido, né? É que o tempo de chegada à cirurgia ele se prolongou. A pessoa faz mais tentativas na medida que essas estão disponíveis. Mas o paciente com indicação cirúrgica, ele vai continuar com indicação cirúrgica. Talvez aqueles pacientes com pouca indicação que iam para a cirurgia, eles parem primeiro no tratamento clínico e até, bom, que chega um momento que aí o tratamento clínico não é mais eficaz. Então, todas essas coisas são complementares. Né? Mesmo o paciente que tem reganho depois pode usar tratamento suplementar, pode usar o que a gente chama coadjuvância, né? Que tratamento que vai se somar ao original. A gente faz isso para várias doenças, né? O câncer, por exemplo. Eu tratei o câncer, retirei o câncer, e aí o câncer tem chance de voltar, então eu vou botar mais radioterapia, mais quimioterapia, que são tratamentos adicionais. A obesidade é a mesma coisa, que não que seja câncer, mas a obesidade também tem risco e também tem o que a gente diz tratamentos suplementares. E eu tenho alguns pacientes que têm um comer emocional muito grande. E daí eles falam assim, não, mas eu tenho medo de fazer cirurgia bariátrica, porque eu não sei como é que o meu cérebro vai se comportar depois, né? Então, esse ajuste da fome, ele é muito incrível, assim, depois da bariátrica, a pessoa vai ficar nos primeiros dias tomando um tiquinho de líquido várias vezes ao dia e realmente não sinaliza fome, não tem fome. Mas vamos supor assim que o medo seja a longo prazo, do tipo, nos próximos meses, que daí vai, né, ajustando um pouco mais, vai cabendo, entre aspas, mais comida, que esses pacientes têm medo. Às vezes eu até proponho para eles, então vamos usar um tiquinho de caneta para tu ver como que tu te sinaliza a fome, para ver se dá esse desespero todo, que não dá. E aí o paciente vai tranquilo para a bariátrica. Então não são coisas que estão aí para brigar entre si, né? São coisas que estão aí para adicionar um elemento no outro para gerar mais saúde para o paciente, né? Hoje nós dispomos, né, na clínica o tratamento completo, que inclui tudo.
Inclui caneta, inclui balão, inclui tratamento cirúrgico, inclui tratamento clínico, que não usa nenhum desses outras ferramentas, mas nós temos toda a disponibilidade para tratamento e isso torna a nossa clínica uma clínica bem completa. Doutor Mutin, só Sim. para usar de te abusar um pouquinho. Tu tens alguma coisa mais de novidade para falar da cirurgia robótica para gente? Bom, a cirurgia robótica está em plena atividade. Hoje mesmo de manhã, a doutora Letícia estava fazendo uma cirurgia robótica. Eu só não fui assistir ela e ajudar ela lá, porque tinha essa reunião e depois tem a continuidade do congresso. Mas a cirurgia robótica é uma realidade que está estabelecida, né? Então, antigamente a gente tinha a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta. Agora nós temos a cirurgia laparoscópica de um lado que se soma à robótica, a robótica é uma cirurgia laparoscópica avançada, e a cirurgia aberta do outro lado. Só que do lado da cirurgia aberta, os riscos são muito maiores, são acima de 2%. E do lado da cirurgia laparoscópica e robótica, nós temos um risco de 0,1%, 0,2%. Então, é muito menos arriscado. E a robótica acrescentou à laparoscópica mais precisão e controle de movimentos. E a cirurgia de 3D, né, que é em 3D que se faz. Então, a robótica é uma soma à cirurgia laparoscópica. E isso também é uma realidade que não tem como, não volta mais para trás, né? Só vai progredindo, e aí tem cirurgia robótica à distância, tem uma série de opções. Quando entrou robótica, nós temos opções mais amplas e sempre com mais precisão e visão melhor, e mais conforto, que é o que também traz que a gente trabalha sentado numa cadeirinha, tomando cafezinho, se quiser, tá? Então, a cirurgia robótica é uma realidade Legal. do curso. Nós pretendemos, em maio, começar o nosso programa completo, né? Que vai ter todas as cirurgias, inclusive a bariátrica. Já tem 6 programadas, enfim. Que legal. Doutor Motim, a Chile, seus acréscimos e a apresentação da doutora Thaís foram de grande valia. O Com realmente é uma clínica de excelência, não há comparação. Obrigada, Shirley. Obrigado, Shirley. A Shirley é suspeita, né? É um pouco, né? É suspeita. Muito bem, pessoal. Nós pretendemos sempre, no sábado, quando a gente faz essas reuniões, terminar no tempo bom, né? Para a pessoa seguir o seu sábado e poder se preparar para o almoço e seguir a vida. Então, nós temos já a nossa hora e pouco, que é a nossa reunião. Essa reunião, lembrando sempre, vai ficar gravada. Vocês vão poder assisti-la novamente no nosso site. Vai ter uma gravação do YouTube, um link lá para assistir. Enfim, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão participando e sempre são bem-vindos. E vamos esperar a próxima reunião, que é agora a de maio, né? Vamos ver quem é que vai dar a reunião de maio. Não temos ainda a pessoa, mas certamente vai ter uma pessoa do nosso grupo apresentando essa reunião. Alguém quer fazer um comentário, perguntas principalmente? Lembrando que o nosso acesso sempre está disponível no nosso site, no nosso Instagram, o Instagram da doutora Thaís, o meu também, os nossos celulares que estão sempre disponíveis. E lembrar uma coisa nova agora, que isso eu queria acrescentar no finalzinho, a cereja do bolo. Nós vamos agora entrar numa outra etapa da vida do COM e da Clínica Integrada de Saúde, que é a etapa da inteligência artificial. Em breve, nós vamos ter um assistente de inteligência artificial, iniciando os contatos para marcar consulta, para tirar dúvidas. Claro que o lado humano sempre vai existir, vai continuar, mas a IA vai dar o primeiro atendimento e a pessoa, se quiser marcar uma consulta às 2h de domingo ou sábado de tarde, vai poder marcar, porque o assistente de IA trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ser um grande avanço no nosso acolhimento aos pacientes. Como eu disse, não vai eliminar o humano, mas vai acrescentar qualidade ao nosso atendimento e acrescentar disponibilidade permanente no nosso atendimento. Então, bem-vindos a essa nova realidade que em breve, eu acho que até maio, nós vamos estar funcionando já dentro com essa ferramenta de IA. Que, lembrem, não vai ser um robô, vai ser uma conversa muito próxima do humano. Para algumas pessoas não vai ser possível nem distinguir se é a nossa assistente de IA ou se é uma das nossas secretárias.
A Paola está agradecendo demais, com momento de esclarecimento, vocês são demais. Obrigado, Paola. Obrigado. Obrigada. Como eu disse, Oi, bom dia. Queria só aproveitar para dar um abraço para todos vocês. Mais uma vez agradecer por tudo. Cada reunião dessas é sempre maravilhosa. Eu estou já há 1 ano e 3 meses com a minha bariátrica, está tudo correndo muito bem. E graças sempre ao apoio e incentivo de vocês. Gosto muito de participar das reuniões e ver realmente, como foi citado, a visão de cada profissional diferente. É bacana porque vocês nos dão realmente, além da orientação prévia, né, para a cirurgia, como vocês sempre falaram, a gente relembrar, manter o foco do que a gente precisa manter depois, para saber utilizar a nossa ferramenta da bariátrica. é E isso eu aí. estou muito feliz, não estou muito feliz, a vida está maravilhosa. Eu gosto de dar esse feedback para vocês, porque realmente foi legal para mim ver das pessoas que já tinham feito a bariátrica há mais tempo, foi importante quando eu estava me preparando para fazer a minha. Então, eu gosto de estar aqui, participar, sou apaixonada por vocês, totalmente, conta no meu coração, é parte da minha vida, e só posso dar agradecimento a vocês. E realmente, eu estava sem perspectivas positivas, estava me machucando muito, a obesidade estava só tirando a minha vida. E hoje eu tô nova, tô feliz, vida nova, maravilhosa mesmo. Muito, Maravilha, muito, muito obrigada mais uma vez. que maravilha, Cláudio. Que bom. E lembrando que as reuniões fazem parte da continuidade do tratamento, né? A reunião é parte do tratamento de longo prazo. Eu quero sempre participar de toda. Semana passada eu não pude, tive um compromisso, na semana não, no mês passado, e eu fico muito triste quando eu não consigo participar dessa reunião. Eu adoro participar, adoro ouvir vocês, relembrar, tá sempre com tudo em dia, para me manter focada, me manter engajada com o processo, realmente. Então, é muito importante mesmo, a todos os que estão entrando no processo, é muito importante. Por mais que a gente tenha aprendido tudo, se a gente não está aqui relembrando, às vezes faz falta mesmo. Então, tá aqui é bom a gente se manter no foco e perceber a importância de participar, de, de se amar, de se gostar e de se engajar nesse processo. Que bom, Cláudio, que bom. Desejo a todos um bom fim de semana, tá? Mesmo com chuvinha, faz parte. Então, aproveitem o fim de semana com os nossos ensinamentos desses Que profissionais bom. maravilhosos. Maravilha. Obrigada, um abraço. Abraço, tchau. Vamos encerrar por aqui, Thaís? Perfeito, aham. Então tá, com essa declaração aí a gente encerra. Né? Nossa, maravilhosa. Maravilhoso, então. Bom dia, bom fim de semana a todos e Bom dia. Bom dia, bom até a final Bom de próxima. fim final de de semana. semana. Abraço. Tá? Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Tchau.